Graça e paz em Cristo a todos os irmãos, amém, que estão presentes e aqueles que estarão nos acompanhando através da rede social. Todas as semanas nós temos palavra de oração aqui na casa do Senhor e palavra de salvação às sextas-feiras, às quartas, das 19h30 às 20h30 oração e sexta-feira também das 19h30 às 20h30, uma palavra sobre salvação. E hoje não é diferente, estamos em uma semana muito abençoada, semana de várias atividades aqui na casa do Senhor, amém? Hoje o nosso culto de oração, sexta-feira, nosso culto de ensino da palavra sobre salvação, no sábado estaremos no segundo dia da campanha de Daniel, capítulo 6, amém? Daniel orava 3 vezes ao dia, sem cessar. Daniel tinha intimidade com Deus, e essa intimidade leva Deus a executar na vida de Daniel um grande livramento, amém? Você que está precisando de um grande livramento de Deus, você que está precisando de uma intimidade maior com Deus, você é o nosso convidado para neste sábado, a partir das 19 horas até as 21 horas, estar conosco no segundo dia da campanha, que vai se encerrar no outro sábado, dia 25/4. Esta é a primeira das campanhas. Nós falamos campanhas, mas na realidade são propósitos, né, meus irmãos? Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela não fala no termo campanha, ela fala em propósitos, né? Propósitos divinos, propósitos do reino de Deus. Daniel teve esse propósito com Deus. 3 vezes ao dia ele clamava, voltado para a banda de Jerusalém, para os lados de Jerusalém, buscando e suplicando a Deus, não somente pela sua vida, mas também pelo povo de Israel. Então, qual é o propósito, pastor, desta campanha? Suplicar por nossas vidas, suplicar pelo povo de Deus, pela igreja de Cristo na face da terra, amém? Então venha estar presente, você é nosso convidado. Endereço, pastor, Rua Bem-te-Vi 593, Jardim Arosa, Marieta, Osasco, São Paulo. Pontos de referência para você se localizar com mais facilidade: Campo Espada de Ouro, Conjunto Habitacional Terra e Esperança, Igreja Catedral Católica Vila dos Remédios, muito conhecida aqui no bairro dos Remédios. Nós estamos aqui na Rua Bem-te-Vi, amém? Bem próximo aqui do Supermercado Castanha, Catedral Evangélica Assembleia de Deus, né? Escola Estadual Maria Augusta Siqueira, não tem o que errar. Qualquer um desses pontos de referência que você buscar, você vai conseguir localizar, amém? Então fica o convite. No domingo teremos Santa Ceia do Senhor, a partir das 19 horas. Você que deseja fazer parte do corpo e do sangue de Cristo, você é devidamente batizado nas águas, está em plena comunhão com o reino de Deus, venha fazer parte. Pastor, mas a ceia é sua? Não, a ceia não é minha, a ceia é do Senhor. Mas que para que nós possamos tomar parte nela, temos que ter esses requisitos: plena comunhão com a igreja, com os irmãos em Cristo, amém? Ministrando na palavra, vivendo a palavra, partilhando a palavra, sermos batizados nas águas, amém? Cumprindo o ID de Jesus, cumprindo aquilo que Jesus disse: aquele que crê e for batizado será salvo, e quem crê e com certeza é batizado, então precisa passar pelas águas, então pode fazer parte desse momento. Por quê? Porque Jesus, ele fez esse momento com os discípulos tinham esse compromisso e nos deixou como exemplo. Lembrar esse momento todas as vezes em memória dele, para que não caia no esquecimento o que ele passou por mim e por você. Sem mais demora, vamos aqui à palavra de Deus. Hoje é culto de oração, temos poucos minutos para falar aqui sobre o assunto oração. Oração, quero resumir aqui, mais uma vez, diálogo com Deus. Todo aquele que deseja se relacionar com Deus, ele precisa ser amante da oração. Ele precisa ter compromisso com a oração.
não de vez em quando, amém? Mas a Bíblia vai dizer: orai em todo o tempo, orai sem cessar, ou seja, dialogar com Deus. Ah, mas eu vou precisar toda hora estar dobrando meu joelho? Não. A oração, ela flui daqui, do teu coração, amém? Do teu entendimento, da tua mente. Então, no teu coração, no teu entendimento, ore, fale com Deus, Ele te ouve, Ele te escuta. E nessa noite eu quero te convidar a uma reflexão no livro do profeta Jonas, considerado um dos profetas menores. Menor por quê? No tamanho, pastor? Na importância? Não. Menor porque é em relação à quantidade de temas abordados. Jonas, ele teve apenas 4 capítulos deste livro, 4 capítulos de experiências, mas não deixou de ter uma grande história com Deus. Teve uma profunda história com Deus. Amém? Eu quero aqui meditar o seguinte com os irmãos. O tema desta palavra, ela vai dizer o seguinte: Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Amém? A Bíblia não diz se o grande peixe que tragou a Jonas, ordenado por Deus, foi uma baleia ou foi outro tipo de peixe. A Bíblia não diz, mas a Bíblia fala que foi um grande peixe, que foi capaz de comportar Jonas dentro do seu ventre. E por que isto aconteceu? A palavra de Deus vai dizer que Deus se compadeceu de uma nação, se compadeceu de um povo, como Deus até hoje se compadece de povos e nações. E Deus estava prestes a destruir aquele povo. A impiedade, a maldade daquele povo, a rebeldia, a intransigência em se submeter a Deus, em se arrepender de seus maus caminhos, chega diante do Senhor. Mas o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Amém? O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Antes que o ímpio venha ao arrependimento. O que é ímpio, pastor? Ímpio é todo aquele que não pratica a verdade das Escrituras. É todo aquele que ama praticar aquilo que é ruim, aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que traz prejuízo, não somente para ele, mas aos que estão à sua volta. Sente prazer nessas coisas, sente prazer no erro, nas falhas, nas maldades. A Bíblia chama essas pessoas de pessoas ímpias. Por que ímpias? Porque elas não querem mudar de vida, elas não querem se arrepender, elas não querem deixar de lado seus pecados, suas práticas errôneas, muitas das vezes até disfarçadamente, talvez usando uma Bíblia, talvez usando uma denominação evangélica, alguma coisa nesse sentido, mas nos bastidores, na retaguarda, praticando coisas ruins. Também são vistos como ímpios pessoas que tal o fazem. Amém? E a palavra de Deus vai dizer que chega o dia que Deus vai ter um acerto de contas com essas pessoas. Ninguém escapa. De Deus, ninguém esconde nada. Ele vê tudo. Ah, mas pastor, ninguém viu, só eu estou sabendo. Engano seu. Os 2 olhos profundos de Deus estão sobre a sua vida. Ele está vendo cada passo teu, cada atitude sua, cada palavra, cada sentimento, cada vontade dentro do seu coração. Ele está vendo, ele está contemplando. E Deus observa esse povo, que é um povo que chamava-se povo ninivita, ou seja, um povo de Nínive, uma nação. Amém? E diz a palavra de Deus o seguinte: e orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe. Por que Jonas foi fazer uma oração dentro do ventre de um grande peixe? Primeiro, vamos separar as coisas aqui. No capítulo 1 vai falar sobre a vocação de Jonas. Qual era a vocação de Jonas? Jonas tinha uma chamada para ser profeta. Amém? Para ser alguém que levasse a palavra de Deus, para ser alguém que pregasse o arrependimento.
arrependimento, a conversão dos maus caminhos. Ele sabia disso. Só que a fama daquele povo ninivita era uma fama terrível, e ela se espalhou por toda aquela região. Por várias nações, a fama dos ninivitas era as piores possíveis. Segundo estudiosos, praticava-se até canibalismo no meio daquele povo. Então, Deus estava olhando aquela situação e Deus disse: olha, ou esse povo muda, se arrepende, ou vou destruí-los. E Deus convoca Jonas para essa missão. Ele diz para Jonas: olha, vá até Nínive e proclame àquele povo o arrependimento, que eles se convertam, porque se não se converterem, vou destruí-los, não vai ficar ninguém. Jonas olha para aquela situação e diz: meu Deus, Nínive, o Senhor não ouviu da fama desse povo? O Senhor não sabe quem é esse povo? Claro que Deus sabia, e por Deus saber é que Deus estava mandando ele ir até lá. O nosso erro muitas das vezes, irmãos, é quando Deus nos revela algo ou alguém, nós achamos que Deus se engana com o que Ele manda fazer, não é? Ah não, mas Deus está mandando eu ir pregar lá para aquela pessoa, para aquele indivíduo, para aquela pessoa que pratica isso, pratica aquilo. Será que Deus não sabe quem é aquela pessoa? É claro que Ele sabe. Se Ele não soubesse, Ele não mandava você lá. Significa que aquela pessoa está precisando de cura interior, libertação, mudança de vida. E nós temos o quê? Uma vocação. Nós fomos chamados por Deus para quê? Para anunciar a palavra de Deus a essas vidas. Só que o que Jonas faz? Ele deixa um medo dominar e ele fala: não, vou para Nínive de jeito nenhum. Ele pega uma embarcação para ir para Tarsis, para um lugar diferente, oposto ao destino que ele deveria ir, fugindo de Deus. Agora eu pergunto: de Deus alguém escapa? De Deus se foge? Não, meus irmãos. Você quer um exemplo? Adão tentou se esconder de Deus depois que pecou no jardim. Tentou? Ele conseguiu se esconder? De maneira nenhuma. Deus sabia que ele já tinha aprontado, que ele tinha errado? Sabia. Então o que ele faz? Então, ele tem que confessar a sua maldade e pagar o preço pelo pecado, o preço da desobediência. Jonas, ele foge, se esconde no porão do barco, pagou a passagem da viagem, se escondeu lá, não declarou qual era a sua nação, qual era o seu povo. E o que Deus permite? Um grande vendaval, uma grande tempestade no meio daquela viagem, na qual todos estavam a ponto de perecer. Aqueles homens, mesmo não obedecendo a Deus, que eles não tinham compromisso com Deus, mas eles sabiam do poder de Deus, e eles disseram: olha, tem alguma coisa errada aqui, nós vamos morrer todos, alguém aprontou alguma coisa muito séria aqui, trata de declarar, porque senão vamos todos morrer. Jonas não aguenta, não suporta, quando é questionado, pergunta: escuta, você, por que você está dormindo aqui no porão do barco? Vamos lá, sobe para a popa, vamos clamar aí, cada um tem seu Deus, cada um pede para o seu Deus aí, para ver se a gente consegue sair com vida. E eles olham para Jonas e dizem: de que povo você é? Quem é você? Por que você se escondeu lá embaixo do porão? Você não está vendo a situação que está aqui? Ele diz: olha, o negócio é o seguinte, eu temo ao Deus de Israel, eu sirvo a Ele. E na verdade, tudo isso está acontecendo é culpa minha. Ele não me mentiu, ele falou a verdade. Ele disse: olha, vocês fazem o seguinte, me lancem no mar, me tirem fora dessa embarcação, tudo vai passar. E assim sucedeu, meus irmãos. Ele é lançado no mar, e Deus prepara um peixe para tragá-lo em suas entranhas, mas não permite que Jonas morra naquela situação. Deus faz com que aquele peixe seja uma condução, um veículo para vomitar a Jonas na praia de onde ele estava fugindo. Ele chega até aquele lugar.
Resumindo a história, Jonas vai então e faz uma oração a Deus, enquanto estava no ventre daquele peixe, né? E essa oração chega a ser uma oração de quem pensa: acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, eu desobedeci a Deus, mas mesmo assim, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Há muitas situações nas nossas vidas, meus irmãos, que muitas das vezes nós esperamos as coisas ficarem ruins para depois orar. E não é assim que deve acontecer. Não espere a situação ficar difícil, aonde você perde o controle sobre ela, aonde você não consegue a mudança daquela situação pela sua força do braço, pela sua capacidade ou pela força de alguma autoridade, de quem quer que seja. Não espere. Ou pela capacidade humana, da medicina, da ciência. Não espere. Clame a Deus. Ainda que você esteja em situação difícil. Mas o mais importante é você clamar a Deus quando você está bem, quando tudo vai bem, quando tudo está correndo bem. Não somente quando as coisas vão ruins. Ora, quando Jonas estava tranquilo, em paz, né? Lá no lugar onde ele estava, quando Deus fala com ele, e Deus dá uma ordem para ele, ele se preocupou em orar, né? Ele foi aos pés de Deus, falou: Deus, está certo, o Senhor quer, mas qual o motivo, Senhor? Por que eu tenho que ir para lá? Senhor, então me dá graça, me dá força, me ajuda, vai à minha frente. Não, ele toma uma atitude contrária à vontade de Deus. Ele fazer o quê? Imagina, eu vou me esconder, vou não, Deus está até equivocado, não é? Se eu for para lá, quem que vai me livrar da mão daqueles homens perversos? Mas ele teve que fazer uma oração num momento de dificuldade, de desespero. Acredito que dentro do ventre do peixe, tudo escuro, sem saber realmente aonde estava, a sensação era de quem estava enterrado vivo, não é? Mas ali ele estava respirando, ele estava com vida. E a Bíblia vai dizer que ele faz uma oração a Deus, e ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. A situação era terrível, ele estava perplexo. Ele disse: olha, o sentimento é o mais aterrorizante possível, não sei o que vai ser de mim, mas Senhor, estou com o coração angustiado, apertado, desesperado. Escuta-me, ó Senhor, ajuda-me, Senhor, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Aleluia. Veja que ele chega no final dessa oração e ele se lembra da bondade e da misericórdia de Deus. Ele entende: falhei, mas Deus me chamou, Deus, ele quis algo de mim e ele permitiu tudo isso acontecer. Então certamente ele vai fazer através de mim o que ele quer fazer, né? Então Deus faz o quê? Deus, ele ordena aquele peixe, né, que o transporte até Nínive. Então a mensagem dessa noite que Deus tem para o nosso coração é a seguinte: olha só, esta é uma oração de ação de graças. O que é uma oração de ação de graças? Você já fez alguma oração de ação de graças? Ação de graças significa o quê? Uma atitude de gratidão a Deus. Amém? Gratidão pelo bem que você recebeu de Deus. Uma petição também pelo quê? Por libertação. Jonas sabia que só Deus poderia livrá-lo
do que estava destinado ali de tão horrível para a sua história. Ele já estava esperando a morte. Mas olha o que vai acontecer. Jonas simplesmente mostrava seu agradecimento por não ter morrido afogado. Ele foi liberto de uma forma surpreendente e ficou assombrado por ter escapado da morte certa. Mesmo de dentro do peixe, sua oração foi ouvida por Deus. Podemos orar em qualquer lugar e a qualquer hora, certos de que Deus sempre nos ouvirá. Para Ele, nosso pecado nunca é demasiadamente grande, nem nossa situação demasiadamente difícil. Você pode orar de qualquer lugar e em qualquer situação? Pode. Você pode clamar a Deus em qualquer circunstância? Pode. Mesmo nas situações que talvez os teus olhos humanos fixem nela e pensem, não tem jeito, acabou? Pode. Deus, Ele vai te ouvir. Deus, Ele vai te socorrer. Eu disse aos irmãos no sábado passado, da nossa primeira reunião aqui de propósito da Daniel 6, que esta semana algumas pessoas iriam ter experiências com Deus. Disse ou não disse? Disse. Amém? E eu creio, fui uma das primeiras pessoas que teve essa surpresa da parte de Deus. Estive esta semana junto de uma autoridade, conversando com essa autoridade, e lá, chegando, essa pessoa chega para mim e diz assim: olha, me desculpe, não te procurei mais, fiquei um tempo sem comunicação, porque tive um problema muito sério em família. Passei por um propósito muito difícil de depressão e ainda estou em depressão. E ali Deus me deu a oportunidade de falar de Jesus para essa vida. Aleluia. E ele disse: puxa vida, você está me falando isso? Me convidaram para ir para a igreja, para ouvir a palavra de Deus. Eu disse: então vá ouvir a palavra de Deus. Dê uma oportunidade à sua vida. Para mim aquilo foi surpreendente, sim, irmãos, por saber como Deus usa nossas vidas, especialmente nas causas do reino de Deus. Então eu louvo a Deus, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele promete. Amém? Então que nós possamos entender isso. Olha o que vai dizer mais. Jonas disse: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Quando vem os problemas na sua vida, quando vem as lutas e as dificuldades, quais são as suas atitudes? Quais são as atitudes que você toma? Você se entrega ao desespero? Você é daqueles que olha para as coisas à sua volta, ao seu redor e diz: olha, não acredito em mais nada, está tudo ruim, está tudo péssimo, eu desisto. Se você é desse tipo de pessoa, eu quero dizer uma coisa para você. Segue o exemplo que Jonas deixou através da sua experiência. Acredite, independente de qual seja a circunstância. Coloque nas mãos do Senhor aquilo que não está no teu alcance para resolver. Hoje também recebemos uma ligação de uma irmã, uma situação bem difícil, enfermidade, saúde, né? Não vamos aqui citar o nome por uma questão de ética, mas ela estava muito desesperada, com muitas dores, tinha passado uma noite em claro, com muitas dores, com muitas dificuldades, e ela disse: olha, eu estou desesperada, já não sei mais o que faço. E ali entramos no clamor pela vida dela, e Deus foi ao encontro dela. Deus deu o alívio ali, a tranquilidade a ela, a calmaria, e Deus acalmou ali o desespero que ela sentia, estava sentindo no coração, no íntimo, na mente, né, nos sentimentos, no físico. Deus é maravilhoso, irmãos. Somos instrumentos de Deus para isso. Então olha o que diz mais aqui. Podemos orar em qualquer lugar e a qualquer hora, certos de que Deus sempre nos ouvirá.
para ele o nosso pecado nunca é demasiadamente grande, nem nossa situação demasiadamente difícil. Estou voltando um pouquinho aqui no comentário. Não tem pecado que impeça a ação de Deus. Amém? Ah, pastor, mas é porque o senhor não sabe como é que está a minha vida, como é que está a minha história. Acho que Deus não se interessa mais por mim, porque a minha situação é muito complicada. Esquece isso. Deus, Ele te ama, Ele tem um propósito para a tua vida. Basta você se submeter à vontade dEle, descer com humildade na presença dEle, reconhecer Ele como Senhor, que Ele vai mudar a tua história. Amém? Olha o que diz mais aqui. Esse tipo de relacionamento produz uma vida espiritual inconsistente e inconstante, cheia de altos e baixos. Que tipo de vida? Ou seja, quando tudo vai bem, a nossa tendência é considerar a presença de Deus como certa. Não é verdade? Está tudo bem, não tem problema, não tem dificuldade, então Deus está presente na nossa vida. A gente costuma agir assim, né? Vou buscar Deus para quê? Vou orar para quê? Vou me colocar na presença de Deus para quê? Está tudo certo, não vou ficar incomodando Deus, não. É aí nesses momentos que Deus deseja se relacionar conosco. Ele quer teu reconhecimento, Ele quer a sua gratidão, Ele quer que você reconheça que Ele está na sua vida, que Ele está trabalhando por você. Você precisa entender isso. Deus não é só para os momentos de dificuldade. Nós temos esse péssimo hábito, meus irmãos, de fazer isso. Amém? Então olha o que ele diz aqui. Um compromisso diário e consistente é a chave de um sólido relacionamento com Deus. Busque a Deus nos momentos bons e maus, e você terá uma vida espiritual muito mais forte. Por que será que sua vida espiritual vive cheia de altos e baixos? Ora, está tudo bem, daí a pouco você está desanimado, você não quer mais Deus. Tem momento que, nossa, você está com toda aquela euforia, aquela alegria, vou buscar Deus, vou glorificar, vou exaltar, né? Vou dar glórias a Deus, vou testificar, porque está tudo às mil maravilhas, está correndo tudo bem, está fluindo tudo bem, as coisas da minha vida estão acontecendo. Quando passam a não acontecer e vem a dificuldade, aí você não quer mais se relacionar com Deus. Um erro fatal e terrível, porque é nesse exato momento que você precisa se relacionar com Deus. Você tem que convidar Deus para os momentos difíceis e também tem que convidar para os momentos bons. Amém? Então que você nessa noite entenda isso. Jonas, ele achava que não precisava Deus enviá-lo até Nínive. Por quê? Porque com ele estava tudo bem, com a sua vida estava tudo certo. Mas ele se esqueceu que tinha um povo que não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda, que estava perecendo, que estava morrendo. E ele estava preocupado que ele ia sofrer perseguição, que ele podia perder a sua vida, né? Por quê? Porque ele ia no meio de um povo que era um povo terrível. Mas Deus sabe o que está fazendo. Então que nessa noite você entenda isso. Amém? Quer ter uma vida espiritual mais forte, consistente? Faça da oração um costume diário. Busque a Deus diariamente. Ande com Deus, fale com Ele, dialogue com Ele, ore, fale com Deus em tudo que você for fazer, em tudo que você for resolver, decidir, fale com Deus. Amém? Vamos orar nesta noite, temos alguns minutos aí. Amém? Eu quero convidar você para estar orando, nos acompanhe nas redes sociais. Daqui a pouquinho, após terminar esta reunião, eu estarei preparando várias sequências de shorts, né, na plataforma, que muitas das vezes você não consegue ouvir a mensagem por completo, às vezes uma mensagem de 30 minutos, 40 minutos. Então eu busco fracionar a mensagem, colocar no short, para que você possa pausadamente ouvir, acompanhar. Mas se você puder ouvi-la por completo, busca nos vídeos do nosso canal, Norberto Teodoro, amém? É o canal da Igreja Cristã Discipulada em Cristo, amém? Igreja Discipulada em Cristo, ou o canal Norberto Teodoro. Você entra lá
Lá nós temos mensagens e temos os shorts para você poder acompanhar. Amém? Por favor, nos ajude curtindo, compartilhando essa mensagem, se inscrevendo no canal e nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Amém? Que Deus te recompense. Oremos. Amado Deus e querido Pai, Senhor soberano, nesse momento, meu Deus, nós estamos aqui reunidos diante da Tua face, diante da Tua presença gloriosa, exaltando, bendizendo, glorificando, adorando o Teu nome santo, o Teu nome bendito, declarando, ó Deus, o Teu poder, a Tua autoridade, a Tua majestade, o Teu domínio sempre eterno, Pai, e pedindo, Senhor, que Tu venhas, ó Deus, aleluia, ó Pai querido, inclinar os Teus ouvidos às orações que se fazem neste lugar. Senhor, nós temos aprendido com essa palavra desta noite, Pai, que não devemos, Senhor, depender de Ti através das orações somente nos momentos maus, mas também nos momentos bons, Senhor. Devemos ter um relacionamento diário, um relacionamento constante contigo, Pai, para que nós possamos alcançar uma vida espiritual forte, consistente, ó Deus, na Tua presença, sem oscilações, meu Pai, sem fracassos, desânimos, meu Deus, e desistindo do foco, do objetivo para Te adorar, Pai, e de buscar, Senhor, agradar a Ti, e também trabalhar para a causa do Teu reino. Senhor, eu peço a Ti nesse momento, eu não conheço essas vidas que estão do outro lado da rede social, talvez até conheça, não sei o que elas precisam, não sei o que elas vêm enfrentando, o que elas vêm passando, suas dificuldades, suas lutas, inseguranças, suas dores e limitações, mas, Senhor, os Teus olhos que tudo veem, Senhor, o Teu poder, que é sobrenatural, que é extraordinário, que está acima de tudo e de todos, contempla nesse exato momento cada uma dessas vidas, Pai. Derrama, Senhor, da Tua graça, do Teu poder, entre em lares, em casas, em famílias, em hospitais, Senhor, em penitenciárias, cadeias públicas, orfanatos, asilos, casas de recuperação, velórios, meu Deus, Pai querido, seja onde for, ó Pai, manicômios, aonde houver uma vida, Pai, nesse momento angustiada, desesperada, Pai, quem sabe, Senhor, até tentando o suicídio, o homicídio, meu Pai, liberta esta vida pelo poder da Tua palavra, usa os Teus instrumentos, usa, Senhor, os Teus filhos, as Tuas filhas, e propaga, Senhor, esta palavra em cada coração, em cada vida. Tira, Senhor, toda angústia, tira toda a aflição, Senhor, desses corações, que essas vidas, Senhor, venham entender que fora de Ti não há solução, ó Pai. Fora de Ti não há resposta, fora de Ti, Senhor, não há mudança, não há, Senhor, renovo, resgate, Pai, somente em Ti, Jesus. Ajuda, Pai, esses corações, ajuda, Senhor, essas vidas, ó Pai, ainda que seja, Senhor, que estejam gritando, meu Pai, na profundeza, no abismo, meu Pai, meu Deus, no lugar mais escuro da sua vida, nesse momento, ó Deus, eu peço a Ti, alcança esta vida, Pai, estende a Tua mão sobre essas vidas, Senhor, coloca, ó Deus, no Teu poder, da Tua graça, da Tua autoridade, sobre esse lar, sobre essa família, sobre esse ouvinte, meu Deus, na rede social, Pai querido, leva a resposta para esse coração, leva a resposta para essa vida, Pai, meu Deus, que a Tua mão poderosa venha alcançar ao enfermo, ao abatido, Senhor, de alma, de espírito, aquele, Senhor, quem sabe que está agora num leito, dentro de um hospital, limitado numa UTI, Senhor, vegetando em meio a aparelhos, meu Pai, não sei, Senhor, mas eu sei que o Senhor conhece e sabe aonde está cada um agora, Pai, aqueles que estão jogados, meu Deus, ao relento, debaixo de viadutos, em lugares obscuros, meu Pai, Senhor, quem sabe, meu Deus, dizendo, hoje é o último dia, hoje acabou, mas a Tua palavra diz que ainda não acabou, Senhor, ainda há esperança. Jonas bradou, clamou, gritou do ventre do grande peixe, e o Senhor ouviu, e o Senhor respondeu a sua oração,
e eu sei que o Senhor pode responder a oração também desta vida agora. Assim eu te peço, ó Deus, e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado pela sua atenção, aos irmãos aqui na igreja presentes também. Amém. Que Deus abençoe. Sexta-feira estaremos de volta a partir das 19h30. Amém. Eu quero impetrar as bênçãos sacerdotais sobre a sua vida. Amém. Procure uma igreja, busque a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Amém. Em tempos oportunos e em tempos também que são difíceis e complexos, não deixe de buscar a Deus. Jesus está voltando. Amém. Você precisa urgentemente se posicionar. Amém. Que Deus te abençoe. Estenda a tua mão. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos e todo aquele que assim crê diga amém, Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado pela sua atenção. Fique na paz do Senhor. Tenha uma excelente noite. Seja abençoado.